Olá, doutores, bem-vindos de volta à nossa quase noite. Como estão se sentindo? Muitas ideias para a sua advocacia? Comente seus insights aí no chat. Isso vai dobrar, triplicar a velocidade do seu aprendizado. Compartilhe as suas experiências, compartilhe as suas ideias, interaja, seja engajado com esse projeto. Acomode-se em seus assentos, foque nessa apresentação, especialmente dedicada a você, especialmente dedicada ao seu desenvolvimento. Não esqueça de ter à mão o teu caderno, a tua agenda, a tua possibilidade de anotação, de tomar nota daquilo que for compartilhado para você ou para a sua equipe no seu escritório. Sejam bem-vindos! E vamos começar. Mãos à obra! Olá, eu sou Fernando Santi. Nós vamos falar sobre storytelling, o segredo da arte de contar histórias. Histórias que encantam, histórias que emocionam. Eu quero começar falando para você sobre o que faz uma grande história. A gente acha que nós já nascemos sabendo contar histórias. E às vezes a gente até se pergunta, mas por que eu preciso aprender a contar histórias? Isso é uma coisa que eu faço desde criança, eu escuto desde criança. No meu dia a dia eu vivo contando histórias, eu conto piadas. Mas a verdade não é bem essa. O interessante do storytelling é uma técnica que nós podemos usar para alcançar pessoas, para tocar no coração das pessoas, para levar a nossa mensagem. E pode ser usado em várias áreas da nossa vida. Na vida profissional, na vida pessoal, na vida sentimental, no nosso trabalho, no relacionamento com outras pessoas. E para iniciar, eu quero falar sobre uma coisa muito curiosa. A isca tem que ser boa para o peixe e não para o pescador. Às vezes nós achamos que é a nossa história, que é a nossa opinião, nossa visão. Quero ensinar às pessoas o que eu sei. E nós nos esquecemos do peixe. A gente acha que é o nosso jeito, aquilo que a gente quer falar, que vai levar para a pessoa algum conhecimento, alguma coisa. Mas na verdade não é. O mais interessante é que as pessoas elas vão ouvir a nossa história, mas elas não vão se envolver, elas não vão se importar. Se a sua história não for atraente para elas, elas simplesmente vão ouvir e vão esquecer. Mas lembre-se daquela história que você ouviu, aquela história que marcou a sua vida, aquela história profunda, aquela história que teve um ensinamento. É dessa história que nós estamos falando. Talvez ela tenha sido contada utilizando as técnicas de storytelling. Storytelling é uma série de técnicas que você utiliza para estruturar a sua história e dessa forma levar para o seu ouvinte, escrever o seu livro. No momento que você estiver levando isso para alguém, você vai estar levando dentro de um formato que se encaixa na nossa mente e, muito mais do que isso, se encaixa no nosso coração. A menor distância entre o ser humano e a verdade é a história. A história é utilizada para ligar as pessoas, para conectar as pessoas. Essa é a importância de uma história bem contada. Você consegue conectar mais profundamente. Quanto maior o impacto emocional, maior é o registro dessa história na nossa memória. Quanto maior a força emocional que essa história tem, mais profundamente ela nos fala, mais profundamente ela nos marca e nos leva a um aprendizado, nos leva a uma mudança durante a nossa jornada, durante esta caminhada que existe e que nós vivemos e chamamos de vida. O grande ponto da história é criar uma forte experiência emocional. Uma resposta profunda, visceral. Vem de histórias que tocam o nosso coração e afetam a nossa mente. E mudam a nossa forma de pensar. Histórias hoje são fundamentais no mundo que estamos vivendo. Elas têm o poder de conectar pessoas. Histórias.
conexões. Como coisas tão distintas podem fazer um sentido tão grande na nossa vida. Para tudo aquilo que nós olhamos, inconscientemente ou conscientemente, nós criamos uma história. Observe essas imagens. Vamos ver essa imagem do ônibus. O ônibus é o ônibus do zoológico. Ele foi ao zoológico, a cobra se enrolou nele e saiu na rua. O que você imagina quando você vê essa imagem da fita na propaganda que foi colada com ela mesma na parede? Você imagina alguém ali colando. Essa história ela vem na nossa mente. E as caixinhas de suco? O suco é tão puro, é tão natural que alguém colocou um canudo lá no suco e está bebendo da própria fruta, diretamente da própria fruta. E essa última, do Facebook, olha só que interessante. Né? Cada curtida que você dá, dependendo do que seja, pode estar ferindo os sentimentos de alguém. E a cada fato, a cada evento, a nossa mente junta esses eventos para criar histórias. Eventos isolados na nossa mente se transformam em uma história. Vamos ver. Você simplesmente não consegue evitar que isso aconteça. Se eu te perguntar, me fala sobre o seu dia hoje, você vai falar assim, olha, primeiro eu acordei, depois eu escovei os dentes, depois eu fiz isso, depois eu fiz aquilo. É assim que você vai contar? Ou você vai dizer, caramba, hoje foi um dia muito puxado, tive um bocado de trabalho, aí saí com uns amigos, aí a gente foi num barzinho, a gente foi beber alguma coisa, tinha um cara fedendo do meu lado e ele ficou enchendo o saco. Não é assim que acontece? Olha que coisa curiosa. Nós somos feitos para contar histórias. Nossa vida ela é orientada a histórias. E é assim que você conta uma história. Você se baseia em eventos. Vários eventos que vão acontecendo durante o seu dia, ou vários eventos que aconteceram, somados, formam uma história. A gente sempre dá um jeito, a nossa mente sempre cria uma maneira de interligar esses eventos. E é dessa forma que nós nos relacionamos. Os seres humanos se relacionam assim, através de histórias. Nós criamos narrativas baseadas em eventos, ou até mesmo ao olhar uma imagem. Pense agora por 5 segundos. Quais histórias ou fatos da sua vida você se lembra? O que ficou gravado na sua mente ao longo da sua história? Talvez o nascimento do filho, talvez o casamento. Coisas boas. Vamos pensar coisas boas. Quanto maior a emoção, melhor é o registro na memória. Olha a importância da emoção na nossa memória, trazendo o registro da história, de forma que ela vai acompanhar cada momento da nossa vida. Só a informação ela é muito difícil de guardar. Se eu lhe der tópicos ou passar informações que isso ela é cara de ser guardada, ela é custosa de ser guardada, mas informações em sequências de eventos, elas são fáceis de lembrar. E para isso eu quero contar para você uma história que aconteceu há muitos e muitos e muitos anos atrás. É a história de 2 tribos. Eram a tribo das listas e a tribo das histórias. E nas 2 tribos viviam em savanas, na África, onde os leões, muito ferozes, ameaçavam a sobrevivência dessas tribos. E uma coisa curiosa acontecia. A tribo das listas ensinava as crianças, os seus jovens, a fugir dos leões da seguinte forma. Eles se sentavam e o líder daquela tribo ele falava assim, em primeiro lugar, ao ouvir um rugido, olhe para os lados para ver se tem um leão próximo. Segundo, se um leão está se aproximando, mire na árvore mais próxima e corra em direção dela. Terceiro, olhe para trás ocasionalmente para ver se o leão já não está no seu calcanhar. Quarto, suba o mais rápido possível aquela árvore e fique lá em cima esperando até que o leão vá embora. Essa é a tribo das listas. E a tribo das histórias, que se sentavam à noite, ao redor de uma fogueira, e o líder, já idoso, contava
suas aventuras ao escapar de leões, a coragem que ele teve, o que ele fez, as artimanhas que ele usou. E naqueles momentos compartilhados, aquelas pessoas viviam aquilo junto com o líder da tribo. Aquelas crianças, aqueles adolescentes começavam ali a aprender a fugir de leões, que era a grande ameaça nas savanas africanas. E o que se imagina que aconteceu quando alguém da tribo das listas teve que enfrentar um leão? Você acha que ele se lembrou de cada item daquele que eu falei? Ou simplesmente ele saiu correndo desesperado para salvar a própria vida? E que talvez não tenha tido êxito em salvar a si mesmo. Mas e o outro? Aquele outro jovem da tribo das histórias. No momento que ele viu o leão, a bravura, a esperteza, o jeito de fazer a coisa do seu líder, naquele momento, volta à sua mente e ali ele pode fugir e seguir rumo à sua salvação. Essa é a grande diferença. E hoje, na tribo das listas, nós temos somente algumas pinturas, algumas coisas que foram representadas, encontradas em cavernas de muitos e muitos anos. E a tribo das histórias? A tribo das histórias estão aí. E eu acredito que nós somos herdeiros dessa tribo das histórias. Eu acredito que nós que povoamos hoje o nosso planeta somos o herdeiro desses contadores de histórias que perpetuaram isso, já que a tribo das listas provavelmente foi totalmente dizimada pelos leões. Nós não passamos informação para os outros por tópicos, mas sempre através de histórias. Nos últimos anos da minha vida eu fiquei obcecado por histórias. Eu estudei, me aprofundei como elas são criadas, quais formas são utilizadas para falar profundamente e como elas são significantes. E a forma de descobrir como posso contá-las de uma forma melhor. E assim eu pude ensinar as pessoas, palestrantes, treinadores, escritores, advogados, qualquer profissão, a contarem histórias de uma forma melhor e mais interessante. As melhores histórias são normalmente sobre uma coisa só. Nós nunca falamos sobre uma história. Nós falamos sobre o que um personagem quer, o que ele deseja. E para falar sobre isso, eu criei 7 tópicos que eu vou trazer para você. São 7 segredos para você poder estruturar a sua história de uma maneira prática, rápida e objetiva. A forma que dá certo. Para entender como, eu vou te falar sobre os 7 segredos da história que emociona e que fica na mente do seu ouvinte. Ou para você que escreve o livro, que fica na mente do seu leitor. Eu quero contar uma história que já arrecadou mais de $1 bilhão no cinema, sendo a animação de maior bilheteria de todos os tempos. É uma história atual, muitos adoram, e eu acredito que você também vai gostar disso. Se você tem filhos pequenos ou adolescentes, ou mesmo que não tenha, já deve ter ouvido falar. Se você também não ouviu falar, talvez esse seja o momento dessa história chegar até você. Eu acredito que nada é por acaso. Eu acredito que tudo tem um propósito, tudo tem uma forma. É o coach, é o jeito de alcançar aquela pessoa. Para isso, eu quero trazer essas 7 técnicas através desse meu método, contando a história do Frozen. Então, vamos lá! Frozen é a história de 2 irmãs. A irmã mais velha, Elsa, e a irmã mais nova, Anna. Desde criança sempre brincaram muito, sempre se amaram. A irmã mais velha, a Elsa, ela tinha o poder de aonde tocar transformar em gelo. Aí vem o nome Rainha de Gelo. Mas quando elas eram crianças aconteceu uma fatalidade. Elas estavam brincando e naquela brincadeira Elsa, a mais velha, Rainha de Gelo, joga um raio e o raio atinge a cabeça da Anna, mais nova, que cai desfalecida. Num rápido desenrolar, seus pais a levam a alguns homens, anões, pequenos que moravam no interior da floresta.
E ali eles dizem: ainda bem que foi na cabeça. E a cabeça é fácil de mexer. Ainda bem que não foi no coração. E naquele momento, eles fazem com que ela esqueça tudo aquilo que aconteceu. E assim a Ana retoma a vida e volta a viver no palácio com a sua irmã. Mas para que não acontecessem mais acidentes, para que a vida das pessoas não fossem colocadas em risco, Elsa fica presa no seu quarto para sempre e os portões do palácio se fecham. Nesse momento, portões com uma metáfora, também mostrando o coração separado das duas, o coração fechado, o amor de cada um, trancado dentro de si. E o mais curioso que acontece é que durante o início do filme, durante o início da história, a irmã mais nova, Ana, ela vai sempre procurar a irmã mais velha, que estava presa no quarto. E surge a bela música que ela canta: Você quer brincar na neve. E ela vai procurando sempre a irmã e a irmã rejeita. Então, a irmã menor busca o amor da irmã mais velha e essa irmã sempre rejeita, para que ela não corresse mais riscos. Então a nossa primeira dica vem: quem é o seu personagem principal? Você deve ter um e somente um. E o mais curioso no Frozen, como são duas irmãs, e a irmã mais velha aparece na maior parte das fotos, dos pôsteres, a maior parte das pessoas acredita que a irmã mais velha é a personagem principal da história. Mas na verdade não é. A Ana, a mais nova, é que é a grande heroína, que segue a sua jornada em busca do amor da irmã. Então, quem é o personagem principal? Escolher um personagem e trabalhar com esse personagem do início até o final. No Frozen é a Ana. E o que marca um personagem? O que marca alguém que vai ser o herói da história? Não pode ser uma história qualquer. Não pode ser uma historinha simples, que não leva a nada. Uma história excepcional, que atinge o coração das pessoas, como no caso do Frozen, que todos adoram essa história. A história diz respeito a um personagem excepcional, a Ana, que ultrapassa obstáculos excepcionais. Obstáculos externos e internos. Obstáculos externos, que é a neve, que é a dificuldade em chegar até a irmã, um mundo que ela não conhecia. E obstáculos internos, vencer a rejeição da irmã e sim seguir rumo à aceitação dela. Então, um personagem excepcional que ultrapassa obstáculos excepcionais para alcançar o seu objetivo. Você inicia com aquela pessoa e termina com aquela pessoa. Dica número 2. O que o seu personagem principal quer? O que ele deseja ou precisa? O grande desejo da Ana: ser amada pela irmã, viver bem com a irmã. E às vezes é o desejo de muitas pessoas, né? Ser amado e ser aceito. Olha como uma pequena história começa a trazer para a nossa realidade, começa a trazer para o nosso dia a dia, começa a mostrar os nossos próprios conflitos internos. Em outras palavras, qual era o problema dramático dela? O grande drama, o grande conflito ali era: Ana não se conforma com a recusa, a rejeição da irmã. Se isso não tivesse acontecido, a história acabaria naquele momento. E aí não teria graça, não teria um ensinamento, não teria uma transformação. Vamos agora para a dica número 3. O que impede ou mantém afastado de alcançar aquilo que ela deseja? Essa história, o mais curioso dela, é que desde o início até o final, o grande vilão da história é o gelo. É a neve. É o frio. E esse frio, ele remete ao quê? A frieza do coração. Esse é o grande vilão da história. A frieza do coração que impede Ana de alcançar a aceitação, a reconciliação com a sua irmã mais velha, mesmo sem saber o
que aconteceu com ela ou o que poderia acontecer, porque ela é levada a esquecer no início. Antagonistas verdadeiros ou aparentes. Os verdadeiros são os antagonistas externos, daquilo que ela precisa passar. Ela acaba conhecendo um rapaz para levá-la até lá, conhece pessoas diversas, ela foge de lobos, ela foge do Marshmallow, que é um monstro de neve, que a Elsa cria para poder tirar todo mundo do castelo dela, de neve, de gelo que ela faz depois que ela foge, depois da coroação. Então, antagonistas externos. E os antagonistas aparentes, que é aquele momento da autorreflexão. Que é aquele momento que a pessoa fala, puxa, será que realmente isso vale a pena? Será que esse é o caminho que eu preciso chegar? E existe um momento na história que ela começa a desistir. Ela começa a não acreditar mais na palavra que permeia a maior parte das histórias, que é esperança. Vamos para a dica número 4. E como ao final ela alcança o que deseja de uma forma inesperada e interessante. Eu não vou contar o final do filme para você, porque você que ainda não viu, eu tenho certeza que depois que você começa a entender a estrutura da história, o porquê que ela foi feita dessa forma, tenho certeza que você vai querer assistir, ou você que já assistiu várias vezes, quem é mãe de criança ou pai de criança, o filho adora assistir o Frozen, hoje é uma febre, ainda é uma grande febre, né? Filme de maior bilheteria até hoje. Né? Então, o que é o final dessa história? É a busca do amor verdadeiro. E é interessante o desenrolar final, porque a prova do amor verdadeiro desfaz todo o gelo e faz com que os portões permaneçam abertos no final. Os portões que simbolizam o coração aberto, o perdão. O coração aberto é simbolizado por alguma coisa física, o perdão. Aqui nós não podemos entrar em técnicas muito profundas de como contar histórias, de como escrever histórias, mas você já começa a relacionar uma coisa com a outra, você começa a ver a graça que existe em escrever, em contar uma história e ver as pessoas se deleitando com aquilo, com coisas que você leva, detalhes inconscientes que você leva, que começam a fazer toda a diferença na vida daquela pessoa. Uma coisa vai se relacionando com a outra, vai fortalecendo a outra. E a próxima dica é a dica número 5. O que você está querendo dizer ao terminar a história dessa forma? No caso do Frozen, é muito interessante. Quando a história termina, qual é a mensagem que você quer levar para crianças, para pais? Quem nunca viveu uma briga com irmãos, uma rejeição, e você não precisa levar isso só para irmãos, você pode levar para a sua família, pai e mãe, marido, esposa, pai e filhos, seja quem for, coração fechado. Qual a grande mensagem que você dá ao final? Qual é o grande tema? O amor verdadeiro pode tudo. Frozen é, na verdade, uma história de amor. Ela tem uma pequena historinha de um amor de uma moça e um rapaz, que é a princesa Anna, que quer se casar, e depois ela encontra outra pessoa que se apaixona, que é uma história tradicional, mas permeável pela trama principal. Você tem essa grande história de amor verdadeiro entre duas irmãs. E Anna não desiste, ela segue em frente, ela é brava, ela é corajosa, ela toma atitudes. E essas atitudes, elas têm a ver com a próxima dica, que é como você quer contar a sua história. Quem deve contar? Quais recursos de narrativa você deve empregar? Se é de trás para frente, se é com flashbacks, você volta, conta um pouco e relembra o passado. Como é que você conta a história? É algo que envolve os ouvintes, a forma de você contar. E essa forma de contar tem muito a ver com o jeito de cada um. Eu aconselho você que está começando no mundo do storytelling, ou que já tem algum conhecimento, a contar a história sempre de uma forma linear. Aos poucos, conforme você for aprendendo técnicas, conforme você for dominando todos os recursos que você pode ter, aí sim, você pode começar a história do final, depois ir para frente. Já devem ter lido livros assim, já devem ter visto filmes, várias coisas. A pessoa começa lá atrás, começa ou pelo fato que está acontecendo, e aí
aquele personagem principal ele tem lembranças do passado e ao mesmo tempo ele vai seguindo pela linha do tempo na história e através de flashbacks vai reconstruindo o seu passado, mostrando quem ele é. Então eu aconselho você a contar a sua história de forma linear. Começa a história e segue. Eu acho que já vai ser um grande exercício para você começar a partir de hoje a bolar a sua história. E a nossa dica número 7 é como o personagem principal e os demais personagens mudam através da história. A Ana, quando criança, amor puro pela irmã mais velha. Conforme elas vão crescendo, isso fica bem claro no filme, ela vai, bate na porta, pergunta para a irmã, você quer brincar na neve? E ela fala, não, eu não quero. E o tempo vai passando, parece um relógio passando, ela faz... O relógio vai passando, e as irmãs vão crescendo. Os pais delas morrem num acidente, numa viagem. Então finalmente chega o dia da coroação da irmã mais velha. No dia da coroação da irmã mais velha, da Elsa, a rainha do gelo, que tem poder de transformar tudo em gelo, ela coloca suas luvinhas, fica de pé. E então a Ana para o seu lado e ela automaticamente se afasta. Isso é uma cena marcante do filme. Aquilo ali é o afastamento físico do que já tem sido o afastamento emocional das duas. É a mudança. Então, o que era próximo, ela se afasta. Mas naquela noite, a irmã aceita. A irmã fala, olha, você tá bonita. Olha, você também tá. E ali começa aquela aproximação, até que acontece todo um desenrolar. E a mais velha acaba fugindo. E os portões se fecham novamente. E quando ela foge, então tudo se transforma em gelo. O verão se foi. O verão fica congelado. E aí volta, porque elas brigam. Então volta a metáfora do coração gelado, o coração de pedra, o coração de gelo. E aí então começa a jornada da nossa heroína Ana. Ela não se conforma com aquilo e então ela vai bravamente em busca da sua irmã. Então se não há mudança, você falha ao contar a sua história. Uma história que começa com uma pessoa que não tem mudança nenhuma ao longo da história e termina sem mudança, é uma história que não interessa a ninguém. Porque histórias, elas têm que nos passar mudança, elas têm que nos trazer algo positivo, trazer algo para as nossas vidas, senão é uma história que não vale a pena ser contada. O storytelling pode ser utilizado nas suas palestras, na sua vida profissional, de modo geral, para entreter as pessoas e mesmo para levar a sua história pessoal de uma forma que transforme outras vidas. Você ainda pode usar vários outros recursos e técnicas para desenvolver ainda mais a sua habilidade de contar histórias ou mesmo para escrever o seu próprio livro. Para isso, acesse o meu site www.venhaescrever.com.br/ebook e baixe gratuitamente o material adicional a essa palestra. Muito obrigado por assistir a minha palestra. Eu desejo que a estrada se abra à sua frente, que o vento sempre sopre às suas costas, que o sol brilhe morno e suave na sua face, que a chuva caia de mansinho em seus campos, e até que nos encontremos novamente, que Deus lhe guarde na palma da sua mão. Lembre-se, a sua história bem contada pode mudar a história de outras pessoas. Continue fazendo a diferença. Até a próxima. Muito obrigado.